disse para aquela mulher que ainda não era filha, que o pão é para os filhos. O pão é para os filhos. E nós somos filhos. Nós podemos nos sentar à mesa e comer desse pão, pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. E esse pão sacia a nossa fome. E esse pão nos fortalece. Podemos beber da água viva, da água da vida. Pois o Senhor diz que quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Jesus disse à mulher samaritana que aquele que bebesse dessa água nunca mais teria sede. Há um vazio dentro de cada ser humano do tamanho da presença de Deus. Não adianta tentar preencher com outras coisas, só a presença de Deus pode preencher. Por isso que nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Porque Ele quer nos fazer plenos. Ele quer que você seja cheio, cheia do Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, maravilhoso, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ajuda-nos a estar preparados para a Tua vinda, Jesus. Não nos deixe ser pegos de surpresa, como aquelas 5 virgens loucas foram pegas de surpresa. Na insensatez delas, elas imaginaram que daria tempo de se preparar de última hora e não deu tempo. Quando elas foram buscar azeite, porque as lâmpadas se apagavam e voltaram, as portas já estavam fechadas. E elas bateram desesperadamente, a porta não se abriu, porque a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Foi como nos dias do dilúvio. Muitos acharam que Noé estava pirando, que Noé havia ficado maluco, com aquela ideia de dilúvio. Mas quando o dilúvio veio, pegou muitos de surpresa. Muitos estavam se casando, se dando em casamento, festejando, como nós vemos nos dias de hoje. Até que o dilúvio veio e destruiu tudo. Eu imagino, Senhor, que quando Noé, a família dele, os animais, terminaram de entrar na arca, a água subindo e as pessoas desesperadas quando a porta fechou, gritando, me espera, eu quero entrar. Já era tarde demais, não dava mais tempo. Porque eles desprezaram a Tua palavra. Eles desprezaram o Teu chamado. Eles desprezaram o Teu aviso, Senhor. E é exatamente isso que nós temos visto nos dias de hoje. Pessoas zombando da fé. Zombando da palavra que fala sobre a volta de Cristo, que fala sobre o fim do mundo, do novo céu, da nova terra, do dia da vingança. Senhor, mas nós te pedimos, ajuda-nos a permanecer nessa fé, nessa esperança, Senhor. Pois nós esperamos a Tua vinda, Jesus. Nós esperamos o Senhor buscar a Tua igreja, Jesus. E esse dia vai se aproximando. Esse dia vai se aproximando. E nós queremos estar preparados para este dia. Pois o dia do Senhor, da vinda do Senhor, será como ladrão de noite. E nós precisamos estar preparados para não ficarmos, mas para entrar. Meu Deus, obrigado pela Tua presença que está aqui, pelo Teu Espírito Santo que está aqui. Você pode sentir, você que crê na presença de Deus, na palavra de Deus, você pode sentir porque Ele está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está neste lugar. Como Jacó, quando teve aquele encontro com Deus, disse: Deus está neste lugar e eu não sabia. Deus está neste lugar.
Talvez você esteja como Jacó, você não saiba disso, mas Deus está aqui. Deus está aqui. Pai, abra os olhos daqueles que não estão enxergando, para que possam ficar maravilhados como Jacó ficou, quando os olhos dele se abriram e ele teve aquela visão do céu e dos anjos subindo e descendo. E quando ele acordou daquele sonho, ele disse: Deus está neste lugar e eu não sabia. Revela-te, Senhor, como te revelaste a Jacó naquele dia. Revela-te, Deus, a mim, revela-te a esse meu irmão, a essa minha irmã. Revela-te através da tua palavra, Senhor. Revela-te através de sonhos, Senhor, porque o Senhor se revela, o Senhor também fala através de sonhos. Mas esses sonhos devem estar de acordo com a tua palavra. O Senhor fala também através de profecias, através dos teus santos profetas. Ajuda-nos a crer, Senhor. Crê no Senhor e crê nos nossos profetas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu te agradeço pela tua presença que está neste lugar. Eu te agradeço, Senhor, por ter me salvado, por ter me libertado, por ter me transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu sou teu, o meu coração é teu, a minha vida é tua, Senhor. Me faz te conhecer e prosseguir em te conhecer. Fala comigo, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. Liberta-me, Senhor, de toda sonolência. Liberta-me, Senhor, de toda distração. Liberta-me, Senhor, de todos os pensamentos acelerados e de tudo, Senhor, que me impede de ouvir a tua voz falando comigo. Tudo que me impede de entender a tua palavra, Senhor. Me ajuda, meu Deus, a estar ligado. Me ajuda a vibrar com a tua palavra, entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E vamos aplaudir o nosso Deus, que é santo, que é vivo, que é maravilhoso, que é todo-poderoso. Bom dia. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Quando a pessoa não entende a palavra, o culto se torna algo cansativo, o culto se torna algo chato. Mas não é apenas quando não entende a palavra, não. É quando ela não entende que Deus está neste lugar. Como Jacó estava ali e não sabia, não entendia que Deus estava ali. Mas quando ele entendeu, tudo mudou, ele ficou maravilhado. Eu, quando era criança, não gostava de matemática. O professor começava a dar aula, eu ficava inquieto. Aí sabe o que eu fazia? Professor, dá licença, por favor. Eu não quero participar da aula. Ele deixava. E eu saía. Por que eu digo isso? Porque pode acontecer isso também aqui espiritualmente. Você está aqui, mas não está. Só o seu corpo está aqui, mas o seu coração não está. Você não queria de todo o seu coração estar aqui. E sabe qual será o resultado disso? Você só está perdendo o seu tempo. Você não vai encontrar Deus. Porque há uma maneira de se encontrar Deus. E essa maneira está escrita, registrada, lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Se nós não seguirmos essa maneira que a palavra nos instrui de encontrar a Deus, sabe quando vamos encontrar? Nunca. Por mais que venha a igreja, que ore, se não for dessa forma, Jeremias, cadê? Coloca ali para nós, 11:13, quer dizer 29:13, desculpa. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se não for de todo o coração, esquece. Tem que ser de todo o coração. Eu quero Deus. Eu quero aprender de Deus. Eu quero melhorar. Eu quero ser transformado. Eu necessito, eu preciso. Deus, eu não quero ser igual. O meu coração ainda, Deus, não é totalmente teu. E eu quero que o meu coração seja totalmente teu. Deus, ainda os shows deste mundo, quando vem um cantor famoso na cidade, ou se tem uma festa mundana na cidade, essas coisas ainda me atraem, Senhor.
E a tua palavra diz que aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o teu amor não está nele. Como que pode, Deus, eu ser do Senhor uma nova criatura e ainda me sentir bem, querer ficar participando dessas festas mundanas? Jesus, isso é reflexo que eu estou muito longe de ti, que eu não estou buscando o Senhor de todo o coração. Ah, nada a ver, pastor. Então tá bom. Depois não diga que eu não avisei. Cadê a diferença do que serve a Deus e o que não serve? Do justo e do ímpio. Onde está a diferença? Eu já fui desse mundo. Estou falando para você de coisa que eu não sei o que eu estou falando. Eu sei. Eu já fui dessas festas aí. É vazia. É tudo ilusão. Eu quero nem saber disso aí. Eu quero é Jesus, eu quero é a festa do céu. Então, se você não busca de todo o coração, se você não dá o seu coração para Deus, toda a sua busca é em vão, até a sua adoração é em vão. Pode sentar enquanto eu falo para você. Olha o que diz Provérbios, coloca para nós aí também, Provérbios 26, versículo 23. Provérbios 26, versículo 23. Olha o que está escrito. 23, 26, mude. Dá-me, filho meu, o quê? E os teus olhos façam o quê? Às vezes você está observando os caminhos do mundo. Você ficou observando a vida do ímpio, a vida dos artistas, e você quer ter a vida deles. Coitado de você. Isso é tudo ilusão, irmãos. Esses artistas desse mundo aí estão tudo perdidos. A maioria na mão do diabo. Não crê em Deus. Crê da boca para fora. Diz que ama Jesus da boca para fora. Mas vivem cheios de pecado, de idolatria, de feitiçaria, de tudo que não presta, que a palavra de Deus condena. Eles não são exemplo para ninguém. Exemplo é Jesus. Então nós não temos que seguir os caminhos deste mundo. Nós temos que seguir os caminhos de quem? De Deus. E onde estão esses caminhos? Na palavra. Deus vai revelando para você, mostrando, olha, é aqui, não é aí, é assim, não é assado, é cá, não é lá, sai fora daí, não vai por aí não, vai por aqui, não faça isso não, isso é errado, está fora da minha palavra. Você vai seguindo, senão você se perde, faz o que dá na teia, faz o que deseja. Não, Deus, calma aí, está de acordo com os teus caminhos? Está de acordo com a tua palavra? Não, então não quero, Deus me livra, tira do meu coração isso. Deus, isso veio do meu coração, mas eu não quero, não está de acordo com a tua palavra. O Senhor disse que não é não, é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Então nós precisamos de nos entregar a Deus de todo o coração. Com Deus é o seguinte, é tudo ou nada. Se você não entrega, não há em você essa entrega de todo o coração, aí tudo que você faz é vão. Até a sua adoração se torna vã. Mateus 15, coloca aí para nós também, versículo 8 em diante. Jesus puxou a orelha dos religiosos da época lá. E esses religiosos, se você ler o contexto, você vai ver que alguns deles guardavam a lei de Moisés, mas pela lei de Moisés, às vezes invalidavam os mandamentos de Deus e ficavam inventando mandamentos que não tinham nada a ver com a lei de Moisés. Aí ele disse assim, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está onde? Longe. Isso é um alerta para nós. Eu vim aqui e eu falo que eu sou de Deus, lá na minha faculdade, na minha escola, na minha vizinhança, as pessoas sabem que eu sou crente, que eu sou da Igreja da Graça, mas será que eu não estou fazendo como este povo, honrando a Deus só com os meus lábios, mas as minhas atitudes não honram? O meu proceder não honra, porque eu não amo meu próximo como a mim mesmo, porque eu não amo os meus inimigos, eu não faço bem aos que me odeiam, eu não oro pelos que me maltratam e me perseguem, eu não obedeço a palavra. Então eu estou honrando a Deus com os meus lábios. Eu não sou fiel.
E os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Mas eu digo que eu sou de Deus. Eu carrego a palavra de Deus nos meus lábios. Aí diz o 9. Mas em vão faz o quê? Fazem o quê? Isso é muito sério. Tem que parar e pensar. Em vão me adoram. Isso quer dizer que nós podemos nos reunir aqui e tudo isso está sendo em vão. Por quê? Porque não estamos obedecendo ao principal, que é buscar a Deus de todo o coração, que é dar o nosso coração para Deus, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento. Olha a palavra todo. Tudo ou nada, é tudo ou nada. Com Deus não dá para ser meia boca. Deus, 99% é teu, 1% não. Esquece, perdeu, colocou tudo a perder. Ou é tudo ou nada, tudo ou nada. Sim, sim, não, não. Frio ou quente, o morno ele vomita. Céu ou inferno, Deus ou diabo, amor ou ódio. Tem esse negócio. Então que possamos realmente buscar a Deus de todo o nosso coração e nós vamos encontrá-lo. Amém? Porque ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Volta lá, irmão, eu não li aquele versículo que eu falei, mas eu despertou interesse aqui, que eu havia invertido, né, o versículo, era 23, 26, e eu falei 26, 23, Provérbios, coloca para nós aí, deixa eu ler aqui. Não, o contrário, 26, 23. Como o caco coberto de escória de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Depois tem que meditar nisso aí. Aquele que aborrece, dissimula com... Tá bom. Vamos aqui entrar na mensagem oficial. O título dessa mensagem é Amar Verdadeiramente. Eu quero começar essa mensagem com uma pergunta. Será que nós amamos a Deus verdadeiramente? Responda para você mesmo. Eu amo a Deus verdadeiramente. Porque falar que ama nós podemos falar. Até orar, adorar. Deus, eu te amo, chorar. Deus, eu te amo, Jesus. Mas será que verdadeiramente amamos a Deus? Vamos ver pela palavra? Aí depois, no final da mensagem, você vai chegar à conclusão se você ama a Deus verdadeiramente ou não. Vamos aqui em Romanos 12, abra comigo sua Bíblia lá. Romanos 12. E se alguém precisar de ajuda, a equipe de fé vai até você para te ajudar. Romanos capítulo 12. Atos Romanos 12. O versículo 9. Quem achou, diga amém. Diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor seja não fingido. Aí Deus já dá uma direção. Se eu amo, eu tenho que me apegar ao quê? Ao bem. E aborrecer o mal. O mundo está cheio de maus. Mataram lá o Charlie Kirk, não sei falar inglês, achando que iam silenciar a voz dele. Só que o que eles conseguiram foi o inverso. Porque a voz desse cidadão está gritando nos quatro cantos da terra, ensurdecendo os amantes da serpente, os amantes da ideologia, psicopatia da esquerda. Estou falando da ideologia, não estou falando da esquerda, entenda. Estou falando ideologia. Ideologia, entenda. Para você não achar, pastor, é político, não. Ideologia. Que
que está contaminando os jovens, que está enfeitiçando os jovens, virando a cabeça dos jovens, colocando na cabeça deles que a família é a causa de todo o caos na sociedade, que temos que acabar com essa ideia de família, de crente, de ser cristãos, de fé, de amor. Se quisermos evoluir, temos que acabar com tudo isso. Essa é a ideia deles. Essa ideia de marido e mulher, que a mulher tem que sujeitar ao marido, que os filhos têm que obedecer aos pais. Essas são as ideias deles. Que tem que se santificar, que homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, e que o homem é hétero. Eles querem acabar com essa ideia. Para eles, nós somos os loucos, e eles são os sãos. Então, quando alguém começa a pregar e ensinar, como fazia esse jovem lá nos Estados Unidos, que ia nas universidades para ensinar a verdade aos jovens e estava libertando muitos deles, eles fazem isso, eles matam. E nós que somos os exterminadores do futuro. Nós somos. É inversão de valores. A esquerda mundial sempre foi assim. Eles são os maus, eles são os tomados pelo ódio, os extremistas, mas eles colocam a culpa em nós. Os cristãos são extremistas. Aqueles que carregam a Bíblia debaixo do braço, que professam a fé em Cristo, eles que são o perigo da sociedade. O que está com a metralhadora, esses são os bons. Aqueles que devem ser defendidos. É esses que tem que olhar para eles. Cristãos não, temos que acabar com eles. Mas o inverso tem acontecido, graças a Deus. A voz desse cidadão está ecoando, mostrando a podridão das ideologias de esquerda. Mostrando o ódio das ideologias de esquerda contra os cristãos, contra a família, contra os homens de bem. Mas isso já foi profetizado já. O apóstolo Paulo diz que viriam tempos trabalhosos e os homens seriam maus, eles seriam homens sem amor para com os bons. Está escrito. Só que nós não temos que temer nem se calar, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O Senhor disse que é o nosso ajudador e nós não temos que temer o que possa nos fazer o homem. Se para defender a sua fé em Cristo, você precisar de ser mais um mártir, seja honrado. Porque você vai deixar um legado, uma inspiração de fé que muitos vão seguir e não vão temer. Fizeram isso com Jesus, fizeram mesmo com os apóstolos, fizeram mesmo com Jeremias. Dizem que Jeremias foi cerrado ao meio, mas esses homens, o amor deles não era um amor fingido. Eles lutaram por aquilo que eles acreditavam em Deus, em Jesus, e pagaram com as suas próprias vidas, mas não abandonaram a sua fé em Cristo. Isso é amor. O resto é fingimento. Eu amo, mas eu não aborreço o mal e não me apego ao bem, isso é engano, isso é mentira. O amor fingido é aquele amor que só fala. Primeira carta de João, vai lá comigo no finalzinho da Bíblia, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Aqui vai mostrar para você o que é o amor fingido, com mais detalhes. Primeira carta de João, lá no finalzinho, é bem fácil você abrir em Apocalipse, vai voltar Judas, segunda, terceira, primeira de João, capítulo 3. Quem achou, diga amém. O versículo 16 em diante está escrito assim: conhecemos o amor nisto. Não, eu coloquei errado aqui. Ah, tá certo. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem pois tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, cerrar quer dizer fechar o coração,
como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em. Então a pessoa que o amor que ela tem é um amor fingido, ela só ama de quê? De palavra, ela só fala que ama. Mas na hora de mostrar, não mostra. Eu amo a Deus, mas você honra a Deus? Você é fiel a Deus? O que você abriu mão por Deus? O amor está nisso. Ele deu a vida por nós, olha o amor aí. Ele deu. O que você tem dado? Para mostrar que você ama a Deus. Sabe o que os discípulos disseram quando naquela parábola do jovem rico, Jesus falou assim, olha, deixa tudo. Vende os seus bens, era um jovem muito rico. Vende os seus bens, dá aos pobres. Quer dizer, deixa tudo. E me segue, você vai ter um tesouro no céu. Não era só isso não, tá? Ele ia ficar 100 vezes mais rico. Ele ia poder ajudar 100 vezes mais os pobres, porque a riqueza que ele tinha, nem ajudar os pobres ele conseguia fazer isso. É o que Jesus está dizendo aqui, a palavra está dizendo para nós, que a gente vê uma pessoa necessitada, temos bens desse mundo e não ajudamos, como está o amor de Deus em nós? Então o amor de Deus não estava nesse jovem, porque Jesus manda ele vender os bens e fazer o quê? Dar aos pobres, ele não estava ajudando, isso quer dizer que ele não estava ajudando à medida, poderia até estar ajudando, mas não estava ajudando à altura do que Deus esperava, é o que acontece hoje muito, Deus abençoa muito a pessoa, prospera muito a pessoa, mas quando é para ajudar a igreja, ajudar a obra de Deus, ajudar a obra missionária, ajudar uma periferia, ajudar as pessoas necessitadas, a pessoa fecha o coração. E ela acha, não, já estou fazendo muito já. Não, não está fazendo. Jesus que fez muito por mim e por você. A verdade é que quanto mais fazemos, mais Deus nos dá condições de fazer. E o contrário também é verdade. Quanto menos fazemos, menos temos condições de fazer a lei da semeadura. Aquele que semeia muito, colhe. E aquele que semeia pouco, colhe. Quem ama pouco, vai receber pouco amor. Quem ama muito, vai receber mais amor. O amor está relacionado ao pecado. Tem uma passagem aqui que eu até coloquei no esboço, de Lucas, capítulo 7. Nós vamos voltar daqui a pouco, se der tempo aqui, mas eu quero mostrar para você que o amor está relacionado ao pecado. Exemplo, se eu amo pouco, é porque ainda tem muito pecado na minha vida que ainda não foi perdoado. Se não foi perdoado, é porque eu não me arrependi deles. Eu não quero deixá-los. Mas se eu amo muito, é porque muitos pecados que eu tinha foram perdoados. Eu me arrependi desses pecados. Então eu amo muito. Quero mostrar para você com base na palavra. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos lá. Lucas capítulo 7. Você está tendo um seminário, talvez você não esteja entendendo, mas nesses últimos tempos Deus tem nos dado aqui reuniões que é um verdadeiro seminário para quem quer crescer espiritualmente. Crescer na fé, crescer na graça, no conhecimento de Jesus. Lucas capítulo 7, quem achou, diga amém. O versículo 36 em diante. É um pouquinho de leitura, mas segura aí que nós vamos lá. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. É o que o religioso faz, né? Ele, ao invés de atrair as pessoas, ele afasta as pessoas de Jesus. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te.
E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros. 500 dinheiros aqui era 500 dias de trabalho, mais de um ano. Era muito dinheiro. Você pega o imposto de renda da pessoa de quem faz aí e faz esse cálculo. Era a dívida muito alta, muito grande, de mais de um ano de trabalho, de quase 2 anos. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Quer dizer, um tinha 500 dinheiros de dívida e outro 50 dias. Um 500 e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles amarás mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo é beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco. Que coisa forte. Quando Deus falou isso comigo, eu falei: que coisa tremenda. Ou seja, o amor está relacionado ao pecado. Eu amo pouco, é porque eu fui pouco perdoado. Está faltando muito arrependimento ainda, de muito pecado que há na minha vida. Eu amo muito, é porque eu fui muito perdoado. Eu me arrependi muito de muitos pecados, não quero mais saber, eu quero é Deus. Eu quero cada dia mais esse Deus, esse amor aumenta mais. Isso é muito forte. O pecado nos separa de Deus, pessoal. Isaías 59 diz. Mas o perdão nos une. O perdão nos conecta. Aí eu lhe pergunto, porque Jesus levou Pedro a refletir sobre o nível de amor dele. O Pedro estava no caminho ainda de amar ao Senhor, mas ainda não amava ao Senhor verdadeiramente como o Senhor esperava. Lá na frente, quando Pedro volta às atividades que o Senhor já havia mandado ele deixar para ser um pescador de homens, Jesus aparece lá aos discípulos, que outros foram também pescar com Pedro depois da morte de Jesus. Vamos ver esse episódio aqui, para você entender. É João 21. Você está em Lucas, ao lado é João, capítulo 21. João, capítulo 21. Depois você pode ler o contexto, eu não vou ler, que senão vai ficar muita leitura e vai estender muito a mensagem. João 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta. Sabe o que Jesus estava falando assim? Prova. Me amas? Sim, Senhor. Só de palavras eu não quero. Quero que você prova. Qual é a prova? Você não está me obedecendo, Pedro. Eu falei para você já o que eu quero que você faça. Você não está fazendo o que eu mandei. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama. Ele não estava amando. Prova. Não adianta eu falar para minha esposa que eu amo ela, eu tenho que provar, eu tenho que ser fiel a ela. Amém? Eu tenho que muitas vezes renunciar por ela. Sem renúncia não existe amor. Quantas coisas eu já tive que renunciar por ela? E uma das coisas que está em todo ser humano, chamado orgulho. Mas quantas vezes eu tive que engolir o meu orgulho, que Deus falou: vai lá, faz as pazes.
Vai. Não é para dormir de costa virada, não. Abraça ela. Ah, mas ela errou. Ela falou que eu não gostei. Vai, abraça. Está escrito que não pode se deixar o sol se pôr sobre a ira. Arranca essa ira. Vai. Lógico que Deus não é um sargento assim, né, pessoal? Uma expressão. E eu mostrar que eu amo a Deus, sim, Senhor. Aí abraçar e ela, sai. Não, sai nada, estou aqui. Isso é amor, isso é renúncia. Isso é um exemplo só, mas tem muitos outros. Sabe quantas vezes eu quis fugir aqui dessa igreja? Você sabe? Eu também não sei não, porque eu já perdi as contas já. Mas sabe por que eu não fugi? Porque Deus falou comigo. Eu quero que você fique, foi eu que te coloquei aí. Quem vai te tirar daí vai ser eu. Mas já quis muitas vezes fugir daqui. Muitas vezes. Ah, Deus, não dá não, está muito difícil, Deus. Misericórdia, parece que a coisa não vai. Não, Deus, misericórdia, eu jejuo, eu oro. Não, meu Deus do céu, que trabalho difícil é esse, Jesus? Eu confesso para você, talvez você já deve ter ouvido eu falar algumas vezes. Esse trabalho aqui em Nova Lima é um dos trabalhos mais difíceis que eu peguei para desenvolver em mais de 20 anos que eu sou convertido. De todos os trabalhos que eu já passei, eu nunca havia pego um trabalho tão difícil como esse daqui em Nova Lima. Mas sabe por que eu não fugi? Porque eu prefiro ouvir a voz do meu Deus e obedecer. Eu prefiro renunciar às minhas vontades, os meus caminhos, para fazer a vontade do meu Senhor. Isso é amor. Isso é amor. É você se anular para fazer a vontade de Deus. Lógico que você não vai viver se anulando. Deus vai honrar você. E vai mostrar para você que valeu a pena você obedecer, porque Ele honra aqueles que honram a Ele. Amém? Deus é um bom patrão, o melhor patrão que existe. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Mas você ama? Prova. Prova. É o que Jesus pediu, prova. Tornou, 16, a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Prova, Pedro. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Simão fez o quê? Entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Aí mudou o discurso, né? Ah, Senhor, o Senhor sabe. Na verdade, eu não estou te amando como deveria, não estou seguindo as regras como deveria. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, prova, apacenta as minhas ovelhas. Faça a minha vontade. Renuncie tudo. Aí eu acho interessante uma passagem que o Pedro cobra, né, Jesus? Voltando a falar do jovem rico que não quis deixar tudo para seguir Jesus, e ele receberia 100 vezes mais, aí o Pedro cobrou. Já viu cobrar Jesus? Jesus nunca deve ninguém, né, pessoal? Mas tem umas pessoas que às vezes querem fazer igual Pedro, cobrar Jesus. Jesus não deve a ninguém. Jesus é um bom pagador. Às vezes nós achamos, né, que ele está devendo alguma coisa para nós e queremos cobrá-lo. Marcos capítulo 10, eu já vi pastor ensinar isso, que nós temos que colocar Deus na parede, falar que Deus tem que fazer. Você tem que me honrar. Coitado. Cada coisa que a gente ouve. Por isso que a gente tem que crescer, amadurecer espiritualmente, pessoal. Que pastor que ensina isso é pastor que não tem maturidade. Marcos capítulo 10, versículo 28 em diante. Diz assim: E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há
que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, porque nunca se viu perseguir tanto como se persegue os crentes. Os crentes é um povo perseguido, a igreja é perseguida. E ninguém está nem aí, pessoal. Se perseguir qualquer outro segmento aí fora, a mídia cai matando a pau em cima. Mas pode fazer o que for com os cristãos, que eles, ó. Eu estava pensando, eu fico às vezes com um pouco de dificuldade, eu fico pensando assim, meu Deus, se eu fosse um cantor famoso, a Globo me chamasse, essa grande mídia corrompida, ideologista de esquerda, me chamasse, será que eu ia? Que eu fico meio assim, eu vejo alguns cantores famosos indo, e eu vejo que é uma estratégia da Globo, sabe, de atrair o público cristão para comer a podridão do conteúdo que eles oferecem. Eu fico meio com dificuldade, porque eu penso assim, mas por outro lado eu penso, mas penso que essa seja a intenção, pode ser que eles estejam conseguindo o inverso, como aconteceu do Charlie Kirk. Muita gente esteja se convertendo, abraçando a Cristo, mas é uma coisa que eu fico meio assim. Aí diz mais aqui, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão o quê? Derradeiros, últimos. E muitos derradeiros serão? Aí sabe, eu nunca tinha pensado isso. Eu pensei hoje, antes de descer, eu estava revisando a mensagem. Aí Deus falou comigo assim, Fernando, tem muita gente que me amava muito, mas o amor esfriou. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Fernando, tem muita gente que quando começou me amava muito, mas hoje o amor esfriou dessas pessoas. Já não me amam mais como amava antes. Já não me honram mais, já não me obedecem mais, já não são mais fiéis a mim como eram antes, já não estão mais naquele calor, naquele fervor, naquela paixão do primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. E outros estão começando agora, chegaram por último, e estão me amando mais do que esses. Exemplo, a mulher pecadora que ungiu Jesus. Ela chegou depois de Pedro, não chegou? Incrível, né? E ela estava amando mais do que Pedro. Fala, Deus. Tinha um obreiro que eu gostava dele, esqueci o nome dele, ficava lá onde Oséia está, no fundão da igreja. E quando o pastor estava pregando assim, Deus falava, ele gritava lá, fala, Deus. Lembra dele, ô Denise? É o bispo, né? Mas a gente chama ele de bispo. Acho que era Carlos Bispo o nome dele, né? Carlos Bispo. Muito gente boa. Que obreiro abençoado. Fala, Deus. O pastor dava risada. Fala mesmo. Então nós precisamos provar o nosso amor por Deus. Amém, pessoal? Sem doação não há amor. A maior prova de amor de Deus por mim e por você, sabe qual foi? Para terminar, João 3,16. Vamos lá? O que nós estamos deixando por Jesus? E você vê que coisa tremenda. Nós vamos ler João 3,16. Eu falei que ia terminar aqui, mas eu vou mudar um pouquinho aqui. Vamos terminar em 1 de João 3,16 também. Aqui é o evangelho que eu estou pedindo para você abrir. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Sem doação não há amor. Você entende agora por que tantas pessoas têm dificuldade quando se fala em dar? A igreja só pede. A igreja está ensinando você a amar. Porque o mundo, ele vai ensinar o contrário para você. O mundo vai ensinar que você só tem que receber. Vai ensinar você a ser egoísta. Então a maior prova de amor
está em oferecer, em doar. Doar o seu tempo, doar a sua vida, doar os seus talentos, doar os seus recursos. A prova de amor é essa. Sem doação, sem renúncia, sem entrega, não há amor. É só conversa fiada. É só tagarelice. E hoje tinha umas tagarelas aí cantando alto. Até falei para o José, falei, rapaz, essa tagarela está cantando alto hoje aí, ó. Já viu tagarela? Grita alto, né? Só grita. Tem gente que está igual a tagarela. Te amo, Jesus! Te amo, te amo! Mas não prova. Cadê a prova? Ele está dando risada lá atrás. Irmãos, misericórdia de nós. Deus, misericórdia de nós, Senhor. O que nós estamos entregando? O que nós estamos doando? Deus quer a sua vida, Deus quer seu coração. Entrega o seu orgulho, entrega os seus sonhos, entrega tudo. O que Deus tem para você é muito maior e muito melhor. Entrega a sua mágoa, seu ressentimento, seu ódio, entrega tudo. Entrega, vai valer a pena depois, você vai valer. Você vai ver. Não tem uma canção que diz? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Essa entrega sincera de todo o coração depois vai trazer para você uma recompensa de 100 vezes mais. E depois a vida eterna ainda. Vamos terminar lá. Primeira carta de João, capítulo também 3. Primeira de João, lá no finalzinho. Nós fomos lá já hoje. Primeira de João 3,16. É 3,16 também, mas é a primeira carta de João, lá era o Evangelho, aqui é a carta. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos doar. Doação. Diga doação. Doe sangue. Quem já doou sangue aqui já? Poucas pessoas. Sabia que os bancos de sangue estão tudo precisando? Esses dias eu mandei. O patrão do nosso amigo obreiro aqui, José, teve um problema sério no estômago. Estourou uma úlcera no estômago, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Podia ter ido a óbito. Ele me ligou na hora, eu orei com ele junto na hora. E senti a unção de Deus mesmo ali na hora da oração. Não sei se ele sentiu, mas eu senti. Eu cria que Deus ia fazer algo. Ele falou, pastor, meu patrão já voltou para o trabalho já. Isso é milagre ou não é? Fez lá a transfusão, né? Parece que precisou de sangue nele e tudo mais. Aí, mas tem que repor lá o sangue. Esse é o nosso Deus. E eu orei a Deus. Deus, dá uma chance para ele, que ele reconheça que foi a mão do Senhor que fez isso. Não sei se ele reconheceu, mas que ele reconheça o quanto antes. Que foi um milagre. Que ele podia ter partido nessa. Na hora da oração, falei com o José, você lembra na hora. Deus, dá mais uma chance para ele, Senhor. Todo mundo ficou assustado. Um amigo dele falou, não volta mais não. Não foi, estava chorando lá. Porque é um patrão bom. Estava chorando. Eu não vou voltar mais não. E crente, viu? Mas crente que não crê. Não vou falar assim, não, misericórdia. Tem gente que é mais sensível. Está amarrado. Ô Jesus, me perdoa, Senhor. Tem gente que é mais sensível. Não é porque não crê. Né? Fala um pouquinho mais alto só, desculpa. Foi um milagre. Os médicos disseram, aconteceu a mesma coisa, estourou uma úlcera na sua o quê? Prima? Cunhada. Os médicos disseram que foi um milagre. Então, mas é. Tem gente que por muito menos vai embora.
muito menos. Uma dor de cabeça, um desmaio, vai embora por muito menos. Mas graças a Deus, Deus deu mais uma oportunidade para o patrão do nosso amigo e tem dado para muita gente que essas pessoas reconheçam e se entreguem e passe a amar Jesus e passe a doar. Eu vou doar minha vida, o meu tempo, eu vou fazer o meu melhor enquanto Deus me der a oportunidade de viver aqui. Amém? E conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Aí ele fala assim, siga o meu exemplo e dê a vida por quem? Pelos irmãos. Você ama? Prova. Que prova? Doe. Doação. Em tudo. Dinheiro, tempo, talento. O que eu posso fazer, Deus, para ajudar essa igreja a melhorar? Estava orando aqui a Deus de manhã. Deus, eu já ouvi falar tanto de pessoas que o Senhor levantou aí. Tem um empresário numa cidade lá de São Paulo, chamada Bauru, que ele comprou um lote, construiu a igreja, chegou para o pastor e falou, pastor, está aqui, ó. A igreja a partir de hoje não paga mais aluguel, é da igreja. E não foi qualquer coisa não, tá? Melhor qualidade, se a hora você fica impressionado, só coisa do melhor. Eu fiquei sabendo de uma cantora aí, não lembro qual foi a cantora, fez a mesma coisa. Construiu uma mega igreja, está aqui, ó, doação. Tem tanta gente aí que Deus tem abençoado, pessoal. Aqui em Nova Lima, então, nem se fala, tem tanto milionário aqui, tem ou não tem? Ué, ó Deusinho, tem um coração de um milionário desses aí, para olhar para a igreja aqui da Graça de Nova Lima e fazer o mesmo. Pastor, eu vou procurar um lote aqui, num lugar estratégico, bom, vou comprar o lote, eu vou construir do jeito que a igreja quer que construa. A arquiteta de vocês vai falar como tem que ser e eu vou dar de presente para a Igreja da Graça de Nova Lima. Deus pode ou não pode? Isso é amor ou não é? As pessoas que ficarem sabendo que essa pessoa fez isso, serão gratas a ela ou não? Então vamos provar o amor, pessoal. Amém? Com obras. Assim como a fé sem obras é morta, o amor sem obras também é morto. É só conversa, é só balela. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra? Obrigado, Senhor. Você que vai assistir essa mensagem na sua casa, eu peço para você depois compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Pode vir aqui, Denise, que eu quero que termine aqui. Quando eu terminar de falar, que você deixe o seu like. O seu like é uma maneira de você dizer assim, eu sou grato por esse conteúdo. Se essa palavra falou ao seu coração, ela falou contigo, compartilhe também com seus amigos, tá bom? Porque também compartilhar é uma forma de amar. Deus te abençoe e até a próxima.